Olá, amigos e visitantes, sejam bem-vindos. José Francisco, mais uma vez, aqui no canal. Hoje, pessoal, eu trago um vídeo onde eu vou falar das fontes lineares e, por consequência, da retificação de meia ponte. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, não é inscrito no canal, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações e vem comigo. Vamos lá. Então, pessoal, num passado aí não muito distante, utilizava-se muito as fontes lineares. O que seria uma fonte linear? Basicamente, é um componente onde, de um lado, eu entro com a tensão da rede elétrica, que no meu caso aqui, da minha região, é 220 volts, né? E do outro lado, eu também saio com uma tensão, que no caso é alternada, igual a que entra da rede elétrica, porém, a da rede elétrica, ela tem um potencial muito maior do que a que sai aqui no secundário. Como exemplo aqui, vamos imaginar que no primário eu tenha 220 alternada e no secundário eu tenha uma tensão de 12 volts também alternada, ok? Esses elementos utilizados eram basicamente isso aqui, ó, um transformador onde eu tenho a entrada da rede elétrica, no caso 220 ou 110, e na saída, olha só, aqui eu tenho, inclusive, as duas versões, que na verdade não é 120, não é 110, como a gente costuma falar, né? A gente costuma falar 220 ou 110, mas na verdade é 220 ou 127. Nesse caso aqui, ó, seria 220, que é a tensão da minha rede aqui local. Então, para utilizar o 220, eu iria eliminar o fio central e utilizar os dois laterais, seria o preto e o vermelho, para entrar com o 220. E na saída, a gente teria aqui a tensão secundária, que seria uma tensão que entra 220 e no secundário ela é rebaixada para a tensão de acordo com a nossa necessidade. Nesse caso aqui, eu teria duas tensões. Eu teria 6 volts aqui, mais 6 volts aqui. 6 mais 6. Se eu cortar o CT, que é esse cara aqui, obviamente eu vou ter a soma das duas, que vai me dar 12 volts aqui nesses dois fios. Bem simples assim. Agora, o que acontece? Os equipamentos eletrônicos, em sua maioria, eles trabalham com corrente contínua e não alternada, como está representado aqui. Como sabemos, a corrente alternada, ela varia ao longo do tempo. O que isso significa? Ora, ela é o semiciclo positivo e ora ela é negativo. Novamente, ela torna-se positiva e depois ela torna-se negativo. Então, a corrente alternada, durante todo o tempo, ela fica oscilando entre um ciclo, na verdade, meio ciclo positivo e meio negativo. Novamente, meio ciclo positivo e meio ciclo negativo, né? Enquanto que a corrente contínua, ela não tem essa variação, ela é constante o tempo todo, como se fosse assim, ó, sempre constante, sem variação entre
positivo e negativo. E quem faz ela tornar contínua é esse cara aqui, que é o diodo. Esse aqui é um diodo retificador. Então, nesse exemplo, eu quero mostrar o que vai acontecer com essa tensão que aqui está, ó, alternada, depois que ela passar por esse cara aqui. Mas antes disso, eu quero fazer uma representação da seguinte forma. Vamos imaginar que eu tenha aqui, ó, esse transformador. Vamos imaginar que seja esse cara aqui, ó. Esse transformadorzinho. Linear, né? Onde eu vou entrar aqui no primário dele, na bobina do primário, eu vou entrar com uma tensão de 220 volts, que seria a tensão da minha rede elétrica, e no secundário eu vou sair com uma tensão de 12 volts, também alternada. Aqui seria sim a entrada e aqui seria a saída, né? Uma tensão alternada reduzida de 220 para 12 volts. O que acontece? Eu vou colocar aqui no secundário, só para estar representando, eu vou colocar uma carga aqui como se fosse um resistor. Vamos colocar aqui um resistor qualquer. O que acontece? Num determinado momento da senoide, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que essa senoide aqui, ó, num primeiro instante, esse lado aqui, ó, fosse o positivo da senoide, né? Vamos imaginar que fosse o positivo. E o lado de baixo seria o negativo. Portanto, no primeiro instante, eu teria esse lado positivo da rede, a rede elétrica, né, no caso da tensão de 12, e o lado de baixo seria o negativo, que seria o negativo. A gente sabe que a corrente elétrica, no sentido convencional, e também para efeitos de cálculo e também lógica de sequência em circuitos, para análise de defeito, melhor dizendo, a gente analisa no sentido convencional. Nesse caso, se esse lado da senoide é o positivo, essa corrente ela vai fluir daqui, ó, vai chegar aqui desse lado do resistor e vai retornar aqui, ó, no negativo, que é esse lado aqui. Portanto, esse é o sentido de circulação da corrente nesse momento. Por que nesse momento? Porque desse lado aqui eu estou tendo a senoide positiva da rede. Já no segundo instante, vamos ver como que ficaria. O mesmo circuito, também com 220 volts, entrada AC, né? Que eu não coloquei, deixa eu colocar aqui AC, né? Porque é tudo AC. AC, a saída de 12 e o mesmo resistor. Vamos imaginar aqui o nosso resistor de carga. Agora, inverteu a situação. Só que aqui eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o símbolo aqui diferente para ficar contrário da outra. Seria, na verdade, agora seria assim. Esse lado aqui seria o negativo e esse lado de cá, vamos imaginar aqui agora, seria assim. Esse lado aqui seria o lado positivo da senoide, que é esse cara aqui, né? E esse lado aqui seria o lado negativo, que foi o contrário do de lá. Lá era, no primeiro instante, era positivo, a parte de cima, e a parte de baixo era negativa, ok? Então, sendo agora o lado de baixo da senoide o positivo, e como a gente está analisando o circuito,
no sentido convencional da corrente, então o positivo estaria desse lado do resistor e o negativo desse lado. Portanto, a corrente iria fluir assim, ó, nesse sentido, de baixo para cima. Isso nos mostra que se pegarmos o nosso voltímetro, né, e formos medir essa tensão na escala de AC, que é alternada, ao colocar a ponteira aqui e aqui sobre o resistor, nós vamos ter uma tensão AC referente aqui à bobina do transformador, no caso os 12 volts. E se invertermos as pontas de prova, já nesse outro aqui, ó, nós teríamos a mesma tensão AC que tem aqui no secundário do transformador, que seria exatamente isso aqui, ó. Então, em qualquer condição que medirmos a tensão, nós vamos encontrar uma tensão igual nos dois sentidos de circulação do resistor. Agora, se pegarmos esse circuito aqui agora, vamos lá, vamos pegar isso aqui agora e vamos modificar isso aqui. Vai ser 220 AC na entrada, uma senoide grande, né? Eu vou ter o 220. Aqui no secundário, eu vou ter aqui os meus 12 volts. Só que agora, eu não quero mais essa tensão alternada. Por que que eu não quero? Porque, de repente, eu preciso alimentar o meu circuito com uma tensão contínua, que é o caso dos equipamentos eletrônicos. Normalmente, eles são, em sua maioria, alimentados com tensões contínuas. Agora, eu vou colocar esse cara exatamente para pegar essa tensão aqui alternada e tornar ela uma reta, tornar ela contínua. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar aqui a minha carga, do mesmo jeitinho que eu coloquei no caso do AC, né? Bom, o que acontece? Antes, só para lembrar, eu vou falar um pouco desse cara aqui, para que você entenda o que esse cara aqui vai fazer. No caso, é o diodo. Olha só. Ali eu coloquei a simbologia dele, e aqui está ele. Lembrando que, se a gente olhar direito aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aproximar ele, para que a gente veja. Olha só. Ele tem aqui, ó, uma faixinha. Ele tem uma faixinha branca que está do lado de cá. Estão vendo aí onde eu estou apontando? Olha só, uma faixinha branca do lado de cá. O lado dessa faixinha branca é o catodo do diodo. E do outro lado é o anodo. Só para simplificar e sem adentrar muito a análise do diodo, o anodo é o lado positivo dele e o catodo é o lado negativo. O que isso significa? Quando a tensão que chegar no anodo for maior do que a tensão que chega no catodo, esse diodo se comporta como uma chave fechada, que seria assim, seria semelhante a uma chave fechada, ok? E quando a situação inverte, quando o negativo chega no anodo e o positivo no catodo, ele se comporta como uma chave aberta. Exatamente assim. É simplesmente isso, um diodo, né? Então, o que acontece? Vamos imaginar agora, vamos imaginar a mesma coisa que a gente imaginou aqui.
Quando esse lado da rede for a senoide positiva, assim, quando a senoide desse lado da rede, do transformador, no caso, for positivo, e o lado de baixo, que é aqui, for negativo, o que vai acontecer? Pensem comigo. Aqui sendo no anodo do diodo, sendo o lado positivo, e o outro lado negativo, olha só, positivo aqui no diodo, e o outro lado negativo vai passar pelo resistor de carga e vai chegar aqui no negativo. Portanto, a gente vai ter uma tensão maior no anodo e uma tensão menor no anodo, no catodo, melhor dizendo. Nessa condição, ele se comporta como uma chave fechada. Simbolicamente, ele se comporta como uma chave fechada. O que vai acontecer com a senoide? Olha só, parte desse ciclo, metade do ciclo, na verdade, ele vai passar para o lado de cá. Então, imaginando aqui um gráfico, ele seria assim. Olha só, aqui eu teria a parte positiva da senoide passando para o lado de cá. Passou para o lado de cá. Agora, eu vou até desenhar aqui novamente, para que fique bem objetivo o entendimento. Novamente, eu tenho aqui os mesmos 220 volts AC, a minha senoide grande, e no secundário eu tenho a minha senoide menor, que é de 12 volts. Aqui é a minha senoide. Aqui eu vou ter o meu diodo do mesmo jeito, e vou ter a minha carga. Aqui é a minha carga. Agora, vai acontecer o contrário. Desse lado de cima, antes eu tinha a parte positiva da senoide. Agora, eu tenho a parte negativa da senoide. Tem uma parte negativa. Portanto, esse lado vai ser negativo. E esse lado aqui, ó, do transformador, da bobina, no caso, vai ser o lado positivo. Então, o que acontece? Nessa condição aqui, vejam só o que acontece com o diodo. Aqui no anodo, eu tenho negativo. E no catodo, se eu for olhar o outro lado aqui, olha só, positivo, vai passar pela minha carga, que é o resistor, e vai chegar do lado de cá. O que acontece com o diodo nessa condição, onde no anodo eu tenho uma tensão menor que no catodo? Nesse caso, ele se comporta como uma chave aberta, igual está aqui. Portanto, não há circulação de corrente como aconteceu nesse caso aqui. Porque nesse caso, veja, aqui era positivo e aqui negativo. Como a tensão do anodo era maior do que no catodo, a corrente saiu daqui, veio aqui, ó, e retornou no negativo. E aí a gente teve aqui parte do ciclo, o ciclo positivo, a gente que estava do lado de cá, ele passou para o lado de cá, e aqui ele está. Nesse caso aqui, não. Como o diodo, nesse caso, ele se comporta como uma chave aberta, nós não tivemos a passagem do ciclo para o outro lado. Portanto, não houve circulação de corrente. E aí nós temos isso aqui, ó, nós temos um vazio aqui no meio. Lembrando que a senoide é exatamente isso aqui, ó. A senoide é isso aqui, ó. Ela fica, por ela ser alternada, sou muito ruim para desenhar, mas é isso aí. Por ela ser alternada,
ela fica se repetindo o tempo todo. E aí, imagine, lá no primeiro exemplo, nós tivemos esse ciclo aqui, ó, que passou para o outro lado. Maravilha. No segundo exemplo, como inverteu a polaridade da senoide, esse ciclo aqui não passou para o outro lado. Ficou apenas isso aqui, ó, com um vago. Novamente, o processo se repete. Aqui passa a ser positivo e aqui passa a ser negativo. E aí, novamente, a gente tem novamente uma parte do ciclo passando para o outro lado. Olha só, passou para o outro lado. Ficou diferente aqui os tamanhos, mas dá para entender. E aí acontece novamente a parte de baixo, onde esse ciclo aqui, ó, ele não passa para o outro lado. No próximo passo, o ciclo de cima vai passar para o outro lado. E aí, olha só, aqui ficou vago, né, no caso. Olha só o que aconteceu aí, pessoal. Perceberam que agora a gente tem uma tensão contínua pulsante. Por que contínua? Porque ela passou só a parte de cima. O ciclo de baixo, ele foi cortado. E por que ela é pulsante? Porque percebam que ficou um vago aqui no meio. Então, vem o ciclo positivo, acontece o vago, novamente, deixa eu melhorar isso aqui que ficou muito desproporcional, mas é isso aí, é porque eu sou realmente ruim de desenho. Então, aqui a gente tem a retificação de meia onda. Por que meia onda? Porque pelo desenho aqui, a gente já percebe que passou apenas metade do ciclo, passou para o lado direito, né, no caso. E aí, por isso, retificação de meia onda. E aí vem a pergunta, mas e esse buraco? Vai ficar assim? Não, pessoal. Nos próximos vídeos que eu vou fazer aí para frente, eu vou explicar sobre esse buraco aqui, o que vai acontecer, né? Para que a gente tenha aqui uma senoide não, uma tensão contínua pulsante mais ou menos perfeita, né? Então é assim que funciona. Antigamente as fontes eram, em sua maioria, eram todas lineares. Esse transformador aqui, esse tipo de transformador, eu usei muito isso em rádios, né? Às vezes queimava, a gente utilizava muito isso aqui, né? Retificação, geralmente onda completa em ponte, ou onda completa com center tape, que no caso usaria esse terceiro fio aqui. A gente utilizava isso bastante, ainda usa. Hoje eu de vez em quando eu ainda utilizo esses transformadores. Então, esse vídeo é apenas o começo, eu vou fazer uma série desses vídeos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não é inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações, né, marcando aí o sininho, né, para que você receba as notificações do YouTube. Se gostou do vídeo, dá um like para ajudar o canal, né? Eu vou estar fazendo, como disse, uma série desses vídeos, onde hoje eu fiz a retificação, vou até colocar aqui, retificação em meia onda. Então é isso aí, pessoal. Se gostou, dá um like para ajudar o canal, um abraço e até a próxima.